Olá, este é o curso Quais recursos tecnológicos para uma aula online de qualidade, oferecida pelo Laboratório Link Digital. E este é o vídeo referente ao nosso primeiro tópico. Aqui, nós vamos conversar um pouco sobre a conexão com a internet. É muito importante que a gente traga esse assunto para a discussão, porque é impossível hoje falar sobre a disponibilização de aulas online sem discutir a infraestrutura necessária, principalmente aquilo que está relacionado com a internet. Com relação à infraestrutura que a gente precisa ter dentro de casa, como será que ela deve ser? Na sua casa, provavelmente, além do computador, claro, você vai ter algum equipamento muito parecido com esse, que é o modem de internet, ou algumas pessoas chamam também de roteador, que são funções diferentes, mas vários equipamentos fazem as duas coisas, são modem e roteador ao mesmo tempo. Então, se você tiver um equipamento desses na sua casa, é ele que será o responsável pelo sinal da internet. E é muito importante que ele esteja posicionado em um lugar onde o sinal tenha facilidade para se propagar em todos os cômodos e que também não sofra nenhum tipo de interferência. Este é um equipamento que foi colocado no chão e ele também não possui antenas. Esse tipo de equipamento eles possuem uma abrangência de sinal um pouco menor do que outros equipamentos. Também existem alguns modelos, como este da foto, que possuem antenas. Pode ter uma, duas, três ou até mais. Existem equipamentos com até 5 antenas. Então, quando o equipamento tem essas antenas externas, a propagação do sinal se dá de uma forma um pouco melhor do que estes que possuem antena interna. Mas o fato de ter duas, três, quatro ou 5 antenas não quer dizer que o sinal vai chegar mais longe ou que ele vai se propagar mais. O número de antenas ele aumenta os números dos pontos de conexão com o seu dispositivo distribuidor de internet, o que pode ser útil quando muitas pessoas estão usando ou quando você tem muitos equipamentos conectados. Então, cada uma das antenas pode fornecer um ponto de conexão, mas isso não quer dizer que o sinal vai se propagar mais. O mais importante deste equipamento aqui é onde ele foi colocado. Ele está afastado a aproximadamente 15 a 20 centímetros da parede e está no meio de um móvel. E esse distanciamento da parede e a altura que ele está melhora a propagação do sinal. Então, como ele está mais ou menos na altura das mesas de trabalho, os equipamentos que estiverem mais ou menos nessa altura terão uma recepção melhor do sinal do que o outro que está no chão. Existe ainda uma outra configuração de quando nós temos a função de modem separada do roteador. A maioria dos modems, hoje em dia, fornecido pelas operadoras de telefonia, já possuem as duas funções, e geralmente são esses modelos mais simples, que não possuem antena. Então, algumas pessoas preferem cancelar o funcionamento da rede Wi-Fi deste modem, ligar a um roteador externo que tenha uma qualidade um pouco melhor e também posicionar ele em algum ponto da casa onde a propagação do sinal se dê de uma forma melhor. Existem essas duas regras básicas, que são deixar ele em uma altura mais ou menos na altura de uso dos equipamentos e também deixar ele levemente afastado da parede, para que o sinal consiga bater na parede e se propagar para as outras, nas outras direções. Existem também algumas pessoas que resolvem posicionar esses equipamentos próximos a outros equipamentos elétricos ou eletrônicos, ou ainda dentro de estantes, dentro de gavetas. Esse tipo de abordagem não favorece a propagação do sinal, principalmente neste caso onde nós temos um micro-ondas. A faixa de funcionamento do micro-ondas, das ondas de rádio que o micro-ondas usa para funcionar, são muito próximas das ondas de 2,4 GHz, que é a especificação da internet Wi-Fi. Então, neste caso, ocorre uma interferência muito grande no sinal, e isso pode prejudicar sim a sua conexão. Então, evite esse tipo de abordagem. Se possível, dê preferência para esses equipamentos que possuam antenas externas, eles vão te ajudar na propagação do sinal, e também posicione eles em um lugar estratégico, que seja no meio da casa, de forma que a distribuição seja homogênea, e que também fique próximos dos equipamentos de trabalho. Mas veja, essa é uma abordagem para o uso geral da casa. Quando a gente trata de transmissões ao vivo, que consomem
mais recursos do que um simples celular fazendo transferência de mensagens no WhatsApp, a gente precisa dar preferência para uma abordagem que dê mais confiança no momento da transmissão dos dados. É para isso que a gente acaba usando conexões com cabos de rede. Por que isso acontece? Numa infraestrutura dentro de casa, nós temos diversos aparelhos que estão se comunicando com o nosso roteador Wi-Fi. Existem também equipamentos que não necessariamente estão conectados à internet, mas têm uma faixa de frequência de funcionamento muito próxima, como, por exemplo, controles de portão, o micro-ondas, telefone sem fio, entre alguns outros utensílios dentro de casa. Todos esses equipamentos trabalhando ou se comunicando simultaneamente com o seu roteador, eles podem causar um congestionamento na rede, que para aplicações de tempo real, de transmissão de áudio ou recepção de vídeo, eles acabam interferindo na qualidade da sua conexão. E aí, o cabo de rede, ele permite que essas interferências elas sejam minimizadas. Por exemplo, quando você abre ou fecha uma porta, há um corte na transmissão de um sinal Wi-Fi, coisa que não acontece, por exemplo, com o cabo de rede. Então, o ideal é que você opte nessas situações de transmissão de áudio ou vídeo ao vivo por uma conexão mais confiável. Para utilizar, neste caso, uma conexão com um cabo de rede, você vai precisar ter esse cabo. Ele geralmente vem nesse padrão azul, tá? Existem outras cores também disponíveis que não mudam em nada o funcionamento do cabo. Mas você precisa ver o tamanho dele, né? Várias lojas comercializam esse tipo de produto, ele já vem pronto, é só você ir na loja e pedir um cabo de rede de aproximadamente 5 metros, por exemplo. No seu computador, caso você tenha um desktop, um computador de mesa, você vai ligar uma das pontas dele na placa de rede do computador. Neste exemplo aqui, este computador ele tem duas placas de rede, uma que a gente chama de placa onboard, que ela já vem junto com a placa-mãe, e tem também uma placa off-board. Muito provavelmente as duas estarão funcionando. Então, neste caso, você precisa fazer o teste. Se as duas estiverem funcionando, opte por qualquer uma delas. Nos casos dos notebooks, essa conexão fica geralmente na lateral ou na parte traseira do notebook, como é o caso deste exemplo. Alguns modelos mais novos de computador, principalmente esses que possuem um perfil um pouco mais fino, a conexão de rede, do cabo de rede, ela vem com uma tampa que ela possui uma mola, ela abre quando você for colocar o cabo de rede. Então, você precisa ver se essa não é a sua situação. Ela parece uma entrada USB, mas na verdade, se você puxar, ela expande e aí você consegue conectar o seu cabo de rede. E se, por algum motivo, o seu computador esteja com a placa de rede inoperante, ou caso o seu computador não tenha, alguns modelos de notebook ou de ultrabook que são muito finos, acabam optando por não colocar essa entrada. Então, uma das opções para contornar este problema é utilizar um adaptador como este, que transforma uma das portas USB do seu computador em uma porta RJ45 ou uma porta do cabo de rede. É uma solução simples que pode atender a sua questão. A outra extremidade do cabo, você precisa conectar ele no seu roteador. E a gente chama esta porta de conexão de porta LAN, que é a porta da rede local. Então, elas geralmente, por padronização, são identificadas pelas portas amarelas, elas são agrupadas. Ou pode ter essa outra opção, em que nas portas não possuem uma cor identificada, mas embaixo está escrito que são portas LAN, e também elas estão agrupadas. Essas portas elas são justamente para isso, para que você consiga conectar fisicamente um equipamento ao seu roteador. Se por algum motivo você optar em não utilizar o cabo de rede, e ainda assim o lugar onde você estiver utilizando o seu computador estiver com um sinal ruim, uma outra opção é você utilizar um desses equipamentos aqui que estão nas fotos. Eles são chamados de repetidores de sinal, ou algumas outras pessoas ainda chamam de extensor de sinal. Como eles funcionam? Você coloca eles em algum ponto intermediário
entre o seu roteador e o ponto que a gente chama de ponto cego ou ponto com dificuldade de acesso, esse equipamento vai ser responsável por receber o sinal e fazer a repetição dele com uma potência maior, podendo atingir então esse ponto cego que nós chamamos. E se mesmo assim, depois de fazer todas essas configurações dentro de casa, se a conexão ainda continuar ruim, bom, neste caso a gente precisa fazer uma análise um pouco mais a fundo do que está acontecendo com o sinal do seu Wi-Fi. Essas técnicas que eu estou passando para vocês é para eliminar alguns dos problemas dentro de casa, porque quando a operadora vem para fazer algum tipo de correção, eles fazem até a chegada ao modem. Disso para dentro de casa é sempre de responsabilidade do usuário final. Então essas técnicas de posicionamento e de utilização do cabo de rede são coisas extras que você pode fazer para melhorar o seu sinal. É a mesma coisa que a gente vai fazer aqui com esse utilitário Wi-Fi Analyzer. A intenção aqui é ver se você tem uma conexão constante com a internet. Então eu deixei o link, eu vou colocar ele também dentro do Moodle para vocês. Ao clicar nesse link, ele vai para dentro da Store da Microsoft. Tá? Vai tentar baixar esse Wi-Fi Analyzer, a gente clica aqui no botão Obter. E ele pede para abrir, claro, dentro do aplicativo da Microsoft. Uma vez carregado, a gente pode clicar aqui nessa opção Instalar. Ele vai pedir as credenciais da conta da Microsoft, mas como eu já fiz o login antes e já instalei esse aplicativo, ele vai conseguir instalar mesmo sem eu fornecer essas credenciais. Então, após a instalação, esse botão vai ser alterado para Iniciar. A gente clica aqui para carregar o aplicativo. E após ele fazer a varredura da rede, ele mostra aqui como está a sua conexão com a internet. Olha, ele está mostrando que está a 82%, no meu caso, está estável. Ele fala algumas informações do meu aparelho. E aqui no menu de análise, é muito legal para ver as redes Wi-Fi que o meu computador consegue captar de onde ele está nesse momento. Veja, aqui são os diferentes canais e todas essas redes aqui são redes dos meus vizinhos. Veja como o sinal de uma rede acaba atrapalhando, entrando numa parte da frequência da outra. Existem momentos em que aparecem novas, depois saem algumas redes, mas veja, essa análise aqui é muito interessante, porque se tiverem muitas redes no mesmo canal que eu, isso pode influenciar na qualidade da minha recepção do sinal. E quanto mais gente trabalhando na mesma frequência, mais conflitos de rede a gente tem e mais perda de informação a gente tem. Então as nossas comunicações de rede, elas precisam ser refeitas constantemente. Nós não percebemos isso, mas, por exemplo, quando tem um aplicativo baixando, quando tem uma página da web baixando algum arquivo e tem muito conflito aqui, a velocidade cai porque você tem que ficar pedindo novamente informações que você já tinha pedido. Mas por conflitos de trabalho, nessa mesma frequência, a gente acaba tendo que refazer os pedidos. Então, o mais importante aqui é acompanhar aqui embaixo, ó, tem essa opção do gráfico. Então, a rede onde está a parte mais escura, aqui com a linha mais grossa, indica a rede que eu estou conectado nesse momento. E ele vai atualizando de tempos em tempos. Existem algumas características de conexão entre computador e entre roteador, onde esse sinal cai por alguns instantes. É como se a conexão fosse completamente perdida. E depois de alguns segundos, depois de 5 segundos, ele volta. Então é muito bom que você faça essa análise da consistência do sinal. Às vezes, por exemplo, pode ser
uma porta que se abre ou que se fecha dentro de casa, ou alguma pessoa caminhando, pode interferir nisso daqui. Então você precisa ficar de olho se essa não é a sua situação. Pode ser também que exista algum problema de configuração no seu computador, ou o seu driver Wi-Fi, seu driver receptor do sinal Wi-Fi, ele não seja tão bom. Em alguns momentos ocorre essa perda de conexão. Então é importante fazer esse mapeamento. O meu aqui deu uma leve caída. Se vocês perceberem, todos os outros sinais que tem aqui eles são mais fracos do que o meu. O que faz sentido, porque o meu roteador é o que está mais próximo do meu computador. Dos meus vizinhos, eu tenho um certo acesso ao sinal, mas são todos mais fracos. Então aqui, ó, nessa situação, o canal 11 é o canal que está mais sendo usado na minha região. Então, na minha situação, neste momento, os canais 10 e 11, essa região aqui, é onde tem a maior concentração de dispositivos Wi-Fi. Eles deram preferência para funcionar nessa frequência. Então, provavelmente, quem está aqui encontra uma dificuldade maior nos seus sinais. Só realmente é dessa faixa aqui do canal 10 e 11 e do canal 6 também. Olha, está um pouco cheio. Mas vale lembrar que essa análise, essa dificuldade é entre o computador e o roteador que tem dentro de casa. Não necessariamente isso quer dizer que a velocidade da internet que o operador está me fornecendo que ela está ruim. Não. É a minha conexão. Essa interferência aqui que a gente eliminaria caso estivesse conectado com um cabo de rede, porque daí o cabo é exclusivo. A minha conexão do meu computador com o meu roteador seria apenas o meu computador trafegando. E neste caso aqui, não, né? Como o ar é um meio comum, tem sinais de várias pessoas circulando pelo ar. Então, como são ondas eletromagnéticas, na mesma frequência, tem colisão e tem um problema. E o botão que eu estava apertando aqui embaixo para fazer a troca dos gráficos é esse aqui, ó, gráfico. Antes o vídeo tinha ficado na frente. Então, para fazer essa troca aqui, é através desse botão aqui embaixo. Então, essa é uma das formas que a gente pode utilizar para checar a nossa infraestrutura dentro de casa. Outra coisa que a gente vai ver nos próximos tópicos é como verificar o uso dos recursos do computador e como isso pode afetar na transmissão, principalmente na transmissão dos vídeos, às vezes no recebimento também. O uso da memória, do processador, o uso da rede, isso podem ser indicativos que o computador não está conseguindo processar todas as informações de vídeo, que são as operações de vídeo são as que mais consomem do computador. E saindo um pouco dessa nossa infraestrutura residencial, a gente começa agora a fazer uma análise do serviço que nos é oferecido pela operadora. Ou seja, a velocidade que ela está nos oferecendo, que chega até o modem, ela é realmente aquela que foi contratada? Uma das coisas que ficou muito evidente com o início do isolamento social, agora na pandemia do Covid-19, foi o relato das pessoas com relação à dificuldade para acessar a internet. E o motivo para isso ter acontecido, ele está principalmente foi causado principalmente pela alta demanda desse serviço. Que ele aconteceu porque justamente as pessoas passaram a ficar em casa, passaram a utilizar mais os recursos da internet, alguns trabalhando remotamente, outros com filhos em casa assistindo Netflix, algum tipo de desenho, ou acessando jogos pela internet. Então, a demanda pelo uso da internet foi muito alta e a nossa rede nacional e mundial também não estava preparada para isso. Algumas empresas, como o Facebook, o YouTube e também a Netflix, optaram por diminuir a qualidade dos vídeos que elas estavam transmitindo. Então, por padrão, elas transmitem vídeos em HD, em alta qualidade, em high definition, e optaram por diminuir essa qualidade para que o consumo da internet globalmente fosse diminuído e desse uma folga para que as pessoas pudessem usar outras ferramentas durante o período de trabalho. E uma das coisas que a gente pode fazer nesse sentido é fazer a medição da velocidade que está sendo oferecida pela operadora. Aqui eu coloquei
três links que nós vamos testar agora que podem fornecer esse dado. Então vamos lá. O primeiro deles é o Speed Test. Como ele funciona? A partir do meu computador, então ele vai passar por toda a infraestrutura, né, partindo do meu computador para o meu roteador, e vai tentar fazer a conexão com algum servidor aleatório que ele vai selecionar aqui, e vai tentar fazer um teste de velocidade. Nesse caso, ele selecionou o servidor Claro Móvel de Florianópolis. Então ele faz a conexão com esse servidor, ele vai iniciar a medição. Olha só, ele vai fazendo e depois no final ele vai me apresentar a média desse período. Então eu estou com aproximadamente 28 megabits por segundo. Este foi o teste de download. Ele já fez o teste de ping, que deu 16 milissegundos. E agora ele vai iniciar o teste de upload. Então olha só, ele começou um pouco mais alto e agora está caindo. Ele vai me dar um teste aqui um teste final de aproximadamente 2,91 megabits por segundo de upload. As duas são velocidades razoáveis, tá? O upload deveria ser um pouco mais alto para eu ter uma transmissão boa e o download deveria estar mais alto também. Mas esse é justamente o horário de pico de uso. E uma outra coisa que aconteceu aqui é que esses testes eles acabam nos direcionando para os servidores que estão próximos. Então vamos agora fazer um novo teste escolhendo um outro servidor, um que esteja um pouco mais longe, porque é mais comum que a gente vá consumir serviços da internet que estejam fora daqui, sites, lojas ou mesmo ferramentas de comunicação que não tenham um servidor localizado aqui em Florianópolis. Então vamos tentar mudar esse servidor e pegar um, por exemplo, de Fortaleza. Vamos escolher um aqui aleatoriamente. Vamos pegar esse Azanet aqui de Fortaleza. Vamos ver qual que vai ser a medição oferecida. Ó, você pode perceber que o teste de ping então demorou um pouco mais. O ping é uma informação do tempo de ida de uma requisição do meu computador até o destino final. Olha só, e se eu quiser mandar um arquivo aqui do meu computador ou qualquer tipo de informação, daqui até lá, a velocidade que ele está me marcando aqui de upload está nesse momento de 2.60. Deu uma média de 2.44. Então pode ver que ele já começa a... Quanto mais longe a gente vai tentar acessar algum recurso, menor vai ser minha taxa de download, porque, claro, todo o roteamento da internet vai passar por mais equipamentos, vai fazer um trajeto maior fisicamente, e aí eu vou ter uma diminuição da minha velocidade, tanto do recebimento quanto o de envio. E o ping, claro, o tempo necessariamente vai ser um pouco maior. Vamos fazer um novo teste aqui. Vamos tentar fazer um teste de velocidade com algum servidor de Londres. Vamos colocar aqui London. Escolher um aleatoriamente aqui, esse Mauritius Telecom. E vamos fazer o teste para ver. E aqui está sendo enviado, né, o pacote de teste de conexão daqui do meu computador até esse servidor lá em Londres. Ó, olha o tempo de ping. Londres, como é uma ilha também, para chegar até lá provavelmente foram muitos cabos marítimos. E aí o tempo de ida e volta da informação é muito maior do que dentro do Brasil. Então olha só, o tempo de download até que foi razoável. Então, a gente está com um tempo de conexão bom. E o upload, então aí vai dar menos de 2 megabits por segundo, deu 1.8. Então se eu estiver transmitindo alguma coisa para alguém que esteja usando este servidor lá em Londres, provavelmente essa pessoa vai ter dificuldade em me ouvir. Porque se for uma conexão direta, claro. Porque a minha taxa de upload está muito baixa para uma conexão de vídeo. Então vamos fazer um teste de conexão agora com os servidores nos Estados Unidos. É muito comum que aqui no Brasil a gente consuma serviços que estejam hospedados lá na infraestrutura dos Estados Unidos, como por exemplo Twitter, Facebook,
outras redes sociais, os próprios servidores da Microsoft, vários deles estão hospedados lá nos Estados Unidos. Então vamos verificar especificamente com a cidade de São Francisco, na Califórnia. Vamos escolher um servidor aqui aleatório e vamos ver como estaria a minha conexão. O Skype, por exemplo, tem servidores no Brasil e tem servidores lá. Aleatoriamente, quando a gente faz uma conexão via Skype, pode ser que a gente seja direcionado para um servidor nos Estados Unidos. E aí a gente vai estar sujeito a esse tráfego aqui. Ó, o teste de ping está em 212 milissegundos, o que é muito alto. Olha só a minha taxa de download para esse servidor. Começou a aumentar um pouco agora no final, mas eu acho que a média vai dar baixa. 19.19 megabits por segundo. Isso é uma taxa que ainda é possível eu receber informações, um fluxo de informações boas com essa velocidade, mas esse é o limite. E o meu envio, então, está aí em aproximadamente 2.16 megabits por segundo. Então essa também é uma diferença que acontece de operadora por operadora. Algumas poucas conseguem dar a mesma velocidade de download no upload, mas isso não é uma característica padrão entre elas. O mais comum é isso, você ter uma fatia de download maior e uma fatia de upload menor, porque eles consideram que o usuário doméstico tem essa característica, a gente consome mais coisa do que envia para os outros. Então ainda tem outros dois testes aqui que são muito semelhantes. Tem o do Nick Brasil. Então vamos ver quanto que ele vai me dar aqui. Ó, ele está fazendo um teste com a cidade do Rio de Janeiro. Aqui está oscilando um pouco mais o meu download. Olha só, ele me deu uma taxa de download de 29 megabits por segundo, uma taxa de upload de 1.5, uma taxa de perda de pacotes de 0%, que é muito bom, e um jitter de 7 milissegundos. A gente já vai conversar sobre o que é esse jitter. O ping eu já comentei, né, que é o tempo da informação sair do meu computador e chegar até nesse computador que está lá no Rio de Janeiro. E temos mais um teste ainda, que é o teste da Copel, que ele faz basicamente a mesma coisa, e esses dois últimos que nós vimos, eles oferecem esses dados do jitter, que é muito importante a gente saber também. Então, olha só, aqui ele está me mostrando o download, trazendo as informações do servidor de Curitiba até o meu computador. A gente está com uma taxa de download de mais ou menos 13 megabits por segundo. E agora a gente vai fazer o contrário, vamos mandar as informações do meu computador para Curitiba. E aí ele conclui o teste e me dá aí mais ou menos 1.5 megabit e um jitter de 5 milissegundos. Então essas são as informações de métricas que nós podemos ter com relação à nossa conexão. Vamos discutir um pouco sobre elas. Então, como nós podemos entender esses valores que nós acabamos de fazer as medições? O download, como eu já disse antes, é a velocidade com que nós recebemos as informações da internet, como por exemplo assistir um vídeo. O upload é a velocidade com que eu envio as informações, e a gente viu que no caso da operadora Claro, a velocidade de download é muito superior ao tempo de upload. E a gente usa a velocidade de upload todas as vezes que eu começo a acessar um site, eu faço uma requisição, eu faço um pedido. Então esse tempo de eu fazer um pedido e o site começar a me devolver, esse processo de ir é o upload, e quando ele começa a responder com a resposta é um download. Ou quando, por exemplo, eu faço o anexo de um arquivo num e-mail. Às vezes, para anexar arquivos ou fazer upload de vídeo dentro do YouTube, por exemplo, é mais demorado. Por quê? E a gente também tem o tempo de latência. A latência é aquele ping que nós vimos, que é o tempo de uma informação sair do nosso computador e chegar até o outro lado. E além disso, não só o tempo, essa informação ela pode sofrer um atraso, que é o que a gente chama de jitter, que os dois últimos sites eles nos mostraram. A gente está com um jitter pequeno, que é essa variação, e ele é muito importante para quando a gente está fazendo transmissão de vídeo ou recebimento de vídeo.
Nós podemos fazer uma análise com essa questão do atraso como as faixas da beira-mar. Então imagine que você pega a beira-mar completamente limpa, sem nenhuma fila, sem trânsito, e você tem as pistas só para você, e você pode trafegar a 80 km por hora. Então essa é a nossa internet, uma analogia. Nós temos uma conexão de internet livre, somente para nós, e nós vamos trafegar por ela, 80 km por hora. Então agora você imagina que na beira-mar eu coloco vários semáforos, certo? Vários semáforos ao longo do caminho. Então ela está livre, mas eu tenho vários semáforos. Então de que me adianta poder andar a 80 km por hora se a cada pouco eu tenho que parar em um semáforo e ficar esperando de 1 a 2 minutos até que o semáforo abra. Aí eu ando mais um pouco e paro. Então, para fazer um trajeto relativamente pequeno, eu acabo demorando muito tempo por causa dessas paradas que eu sou obrigado a fazer. E às vezes as pessoas acham que aumentar o número de pistas na beira-mar poderia solucionar o caso. Para essa situação, não. Para um carro trafegar na beira-mar, se eu colocar mais 8 pistas, eu não faria o mesmo trajeto mais rápido. Ou ainda mais, algumas pessoas acham que se eu pudesse trafegar a uma velocidade de 120 km por hora, eu ganharia muito mais tempo. O que no fim das contas acaba não sendo verdade. Eu acabo tendo dificuldades em passar por esse trajeto, dadas essas paradas que eu tenho que fazer. Na internet é a mesma coisa. Às vezes nós estamos passando por alguns problemas de conexão, que são ocasionados já neste momento pela operadora, e nós não conseguimos acessar um recurso como, por exemplo, assistir um vídeo no YouTube de maneira fluida, porque fica parando no meio do caminho, o fluxo, né, de informação fica parando. Então, às vezes, algumas pessoas pensam assim, poxa, mas eu tenho minha internet e a minha solução é aumentar a velocidade da minha internet. Eu tenho um contrato com a Claro de 60 megabits por segundo, um pacote de 60 mega, então vou aumentar agora para 100. E aí a pessoa faz a troca e acaba vendo que, mesmo assim, continuam com os mesmos problemas, principalmente nos horários de pico. Então, o simples aumento de velocidade pode não solucionar o seu problema. É por isso que nós temos que levar em consideração o tempo do ping e o tempo do jitter. O jitter é esse atraso que eu tenho. Então, qual seria uma das soluções? Por exemplo, no caso da beira-mar, sabendo que eu tenho algumas paradas no meio do caminho, eu saio um tempo antes para compensar essas paradas que eu tenho. Isso acontece quando a gente percebe, quando nós começamos a assistir justamente os vídeos do YouTube ou Netflix. Nós temos aí pelo menos uns 30 segundos de espera no começo dos vídeos para ele carregar o que a gente chama de buffer. Uma pequena folga para que dê tempo que nessas paradas que a gente sabe que ocorrem na rede, para que elas sejam compensadas ao longo do tempo. Então a gente espera um pouco no começo e a gente consegue assistir esses streamings de uma maneira mais contínua. Mas não acontece em alguns casos que mesmo esperando no começo do vídeo, no meio ele começa a picotar de novo? Então, é aí que entra o jitter. O jitter é esse tempo de atraso que os pacotes sofrem. Se o tempo de espera em todos os semáforos da beira-mar fosse constante, seria fácil a gente sair um tempo antes. Mas digamos que isso seja imprevisível, que é o que acontece na internet. Então, por mais que você tenha um tempo de carregamento antes dos vídeos, talvez eles não sejam suficientes, porque ao longo do vídeo, essa pequena gordura que foi reservada no início da transmissão, ela pode ter sido consumida. E isso fica mais evidente quando nós estamos em uma transmissão ao vivo. Então, por exemplo, imagina você fazendo uma reunião e aí a sua voz começa a picotar, porque não tem como fazer uma espera daquilo que você está falando de 30 segundos para que isso chegue do outro lado. Precisa ser a comunicação em tempo real. Então, a mente humana ela consegue deixar passar, segundo alguns estudos, uma diferença de 400 milissegundos, ou seja, menos de meio segundo de atraso. Isso não causa incômodo. Agora, acima disso, quando a gente começa a ter ali, como nós vimos, alguns pings, que dos sites dos testes de velocidade que nós fizemos, para alguns servidores, chegou a dar quase mais de 400 milissegundos de ping. Então, isso já começa a dar uma sensação ruim. E vocês viram também que isso é variável conforme o servidor e conforme o momento que eu estou usando. Isso ao longo do dia acontece muito. Então, uma conexão pode sofrer essa oscilação. E aí a infraestrutura ela pode estar sobrecarregada? Sim, ela pode, principalmente no horário do Netflix.
tá? Que é no Brasil, antes da pandemia, era a partir das 7h30 da noite. Esse era um dos horários mais complicados para a gente acessar. Agora, essa realidade ela é um pouco diferente. Basicamente, a partir de umas 9 horas da manhã, quando abre a Bolsa de Valores e quando começa a abrir o comércio, que a gente começa já a sentir um problema do fluxo da internet, né? Ela já começa a ficar sobrecarregada. E aí, aqueles testes do jitter e do ping, em alguns momentos da tarde, isso pode dar alto, às vezes pode dar baixo. E aí que alguns dias nós conseguimos fazer reuniões fluídas e alguns dias isso não é possível. Eu trouxe aqui também uma informação bem legal para vocês verem como funciona o tráfego de internet no mundo. Algumas pessoas acham que boa parte das nossas informações elas trafegam via satélite, e na verdade não são. Se nós vermos esse site aqui, dos cabos submarinos ao redor do mundo, ele mostra o mapeamento de todos os cabos que existem. Então, olha só, quando a gente tenta fazer uma conexão com a Europa, vamos dar uma olhada aqui os cabos que a gente tem. Ó. Nós temos o Atlantis 2, que entrou em funcionamento no ano de 2000. Ó, Atlantis 2 no ano de 2000. Este é um cabo que sai, se eu não me engano, de Buenos Aires, passa aqui em cima em Fortaleza e vai até Portugal. E nós temos um outro cabo para a Europa, que é o Ela-Link, que ele vai ficar pronto a partir de 2021. Então vocês imaginem hoje, se nós temos apenas um cabo que liga o Brasil à Europa, vocês imaginem todo o fluxo de informação passando por ele, exatamente às 8 horas da noite, quando boa parte dos brasileiros está consumindo serviços pesados como Netflix, YouTube e outras redes sociais, assistindo vídeos, né, no Facebook. Provavelmente, boa parte da rota das informações que a gente requisita para a Europa, elas vão passar primeiro para os Estados Unidos. Nós temos algumas conexões a mais para os Estados Unidos. E depois dos Estados Unidos, elas vão para a Europa. Então vocês pensem em todo esse fluxo que a informação precisa fazer e voltar em milésimos de segundo para que a gente tenha uma conexão viável, por exemplo, com a Inglaterra. Aqui no Reino Unido. A mesma coisa vale para quando a gente está dentro da UFSC. Quem fornece a internet da UFSC hoje é a RNP, a Rede Nacional de Pesquisa. Então, da mesma forma que nós temos algumas conexões lá no mapa mundial, dentro do Brasil a RNP pensou em distribuir alguns pontos de conexões. Por exemplo, a Universidade de Santa Catarina está ligada com o Rio Grande do Sul e com São Paulo. Então, acontecem situações onde a conexão com São Paulo, por exemplo, é perdida e todo o tráfego da UFSC tem que passar pela Universidade Federal do Rio Grande do Sul, ela passa pela Universidade Federal do Paraná e depois ela vai para São Paulo. Em alguns momentos a gente consegue perceber que dentro da UFSC a internet sofre algumas oscilações e geralmente está relacionado com o roteamento dentro dessa malha aqui, que onde as nossas informações elas trafegam. Só revisando que quando a gente usa algumas ferramentas online, pode haver tráfego intenso, atraso e sobrecarga da rede. Então, nesse conjunto de informações desse primeiro tópico, a gente viu primeiro como a gente consegue resolver os problemas dentro da nossa casa, dentro da nossa infraestrutura primária. Depois disso, aprendemos a como fazer uma avaliação para saber se o problema pode estar com a nossa operadora, realizando os testes de velocidade nos links que nós vimos anteriormente. Então, talvez, depois de todas essas análises, pode ser que os problemas ainda persistam de conexão. Então, nesse momento, cabe uma outra análise, ainda se não está no momento de trocar de operadora, dado que outra operadora pode te oferecer diferentes níveis de conexão e diferentes formas de rotear os pacotes dentro de toda a rede nacional e internacional. Ou ainda, se o problema for com algum serviço específico, como por exemplo, você usa o Zoom para fazer reunião, pode ser que esse tráfego com os Estados Unidos esteja sobrecarregado. E por mais que você troque de operadora, talvez não seja possível resolver o seu problema. Então talvez seja o momento de analisar uma outra ferramenta, talvez até uma ferramenta nacional. Então, por fim, um pequeno resumo, nós vimos um pouco nesse tópico sobre a internet, sobre
como organizar a infraestrutura dentro de casa, sobre como a velocidade ela importa, ela é importante, mas não é apenas ela que influencia a nossa conexão. Nós temos que avaliar também o ping e o atraso. Nós vimos um pouco também de como funciona o envio e recebimento de informações de diferentes computadores. Nós vimos também um pouco sobre o roteamento de rede da UFSC de algumas operadoras e também fizemos alguns testes de velocidade. Espero que com essas informações você consiga diagnosticar a situação da sua rede e que isso permita que as suas ferramentas funcionem bem para que as suas aulas online tenham qualidade. É isso, até o próximo vídeo.